sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sexta-feira Santa, quero compartilhar com os irmãos algumas considerações sobre a perspectiva de Jesus acerca da sua própria morte. Além de qualquer dúvida, Jesus sabia que a sua morte iria acontecer. Não no sentido em que todos nós sabemos que um dia morreremos, mas no sentido em que ele teria uma morte violenta, prematura no sentido humano, mas no tempo determinado por Deus, e, acima de tudo, intencional. Mais do que isto, o Senhor Jesus, segundo o relato dos evangelhos, apresenta 3 motivos interligados para a inevitabilidade da sua morte. Primeiro, Jesus sabia que ia morrer por causa da hostilidade dos líderes nacionais judaicos. Parece que esta hostilidade fora despertada bem cedo durante o seu ministério público. A sua atitude para com a lei em geral e para com o sábado em particular os enraivecia. Quando Jesus ensinou e curou numa sinagoga no dia de sábado um homem que tinha a mão ressequida,
Marcos nos diz que, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Jesus deve ter percebido a intenção deles. Ele também conhecia o registro da perseguição dos profetas fiéis no Antigo Testamento. Embora soubesse que era mais do que profeta, ele também sabia que não era menos e que, portanto, podia esperar tratamento semelhante. Ele era uma ameaça à posição e preconceito dos líderes. De acordo com Lucas, depois que Jesus leu e explicou Isaías 61 na sinagoga em Nazaré, em cuja exposição ele parecia ensinar uma preferência divina pelos gentios, todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Lucas acrescenta que Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Mas ele escapou por pouco. Jesus sabia que mais cedo ou mais tarde eles o apanhariam. Segundo motivo da inevitabilidade da morte de Cristo. Jesus sabia que ia morrer, porque era isto o que estava escrito nas Escrituras acerca do Messias. Conforme Marcos, pois o Filho do Homem veio, como está escrito a seu respeito. Deveras, referindo-se ao testemunho profético do Antigo Testamento, ele tinha a tendência de ligar a morte e a ressurreição, os sofrimentos e a glória do Messias. Pois as Escrituras ensinavam ambos. E o Senhor ainda insistia sobre este assunto, mesmo depois de ter ressuscitado. Ele disse aos discípulos na estrada de Emaús: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Certamente gostaríamos de estar presentes a esta exposição, quando Cristo expõe todas as Escrituras e aquilo que estava escrito a respeito dele. Pois o número real de suas citações reconhecíveis, extraídas do Antigo Testamento em relação à cruz e à ressurreição, não é grande. Ele predisse o afastamento dos apóstolos, citado em Zacarias, de que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas se espalhariam. Ele concluiu sua parábola dos viticultores com uma referência impressionante à pedra que, embora rejeitada pelos construtores, subsequentemente foi feita a pedra angular. E enquanto ele pendia na cruz, 3 das assim chamadas 7 palavras da cruz foram citações diretas das Escrituras do Antigo Testamento. Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo 22, versículo 1. Tenho sede? Vem do Salmo 69, versículo 21. E, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vem do Salmo 31, versículo 5. Estes 3 salmos descrevem a profunda angústia de uma vítima inocente, que está sofrendo, tanto física quanto mentalmente, nas mãos de seus inimigos, mas que, ao mesmo tempo,
mantenha sua confiança em Deus. Embora, é claro, tenham sido escritos para expressar a angústia do próprio salmista, contudo, Jesus tinha evidentemente chegado a ver-se a si mesmo e seus próprios sofrimentos como o cumprimento final destes salmos. É, contudo, de Isaías capítulo 53, que Jesus parece ter extraído a predição mais clara, não somente dos seus sofrimentos, mas também da sua glória subsequente. Pois ali, o servo de Yahvé é primeiramente apresentado como o desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, sobre quem o Senhor colocou os nossos pecados, para que ele fosse trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E então, no final dos capítulos 52 e 53 de Isaías, a Escritura diz: ele será exaltado e elevado, e será mais sublime, e recebe como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, como resultado do qual ele causará admiração nas nações e justificará a muitos. A única citação direta, registrada dos lábios de Jesus, é aquela que está no versículo 12. Foi contado com os transgressores. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito, disse Jesus, ao declarar que ele devia sofrer muitas coisas e que não tinha vindo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Embora estas não sejam citações diretas de Isaías 53, a sua combinação de sofrimento, serviço e morte pela salvação de outros aponta claramente nesta direção. Além do mais, Paulo, Pedro, Mateus, Lucas e João, os maiores contribuidores, os escritores mais usados pelo Espírito para a composição do Novo Testamento juntos, eles citam pelo menos 8 dos 12 versículos do capítulo 53 de Isaías. Qual a origem de sua explicação confiante e detalhada de Isaías a Jesus? Eles devem tê-la extraído dos próprios lábios do Mestre. Foi deste capítulo, mais do que de qualquer outro, que Jesus aprendeu que a vocação do Messias era sofrer e morrer pelos pecados dos homens e, desta forma, ser glorificado. A oposição da hierarquia e as predições da Escritura, que mostram a perspectiva de Jesus acerca da inevitabilidade da sua morte, contudo, em si mesmas não explicam essa inevitabilidade. O terceiro e mais importante motivo pelo qual Jesus sabia que ia morrer era a sua própria escolha deliberada. Jesus decidiu cumprir o que estava escrito acerca do Messias, por mais doloroso que fosse. Essa atitude não era nem fanatismo, nem complexo de Marte. Simplesmente, ele cria que a Escritura do Antigo Testamento era a revelação do Pai e que estava totalmente decidido a cumprir a vontade do Pai e terminar a obra que o Pai lhe havia confiado. Além disso, seu sofrimento e morte não seriam sem propósito. Ele tinha vindo
buscar e salvar o perdido. Era pela salvação dos pecadores que ele morreria, dando a sua própria vida em resgate por eles. Assim, ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Nada o deteria, nem o desviaria do seu objetivo. Por este motivo, encontramos repetidas vezes o verbo dever sendo aplicado a Jesus, quando ele fala da sua morte. O Filho do Homem deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado. Tudo o que foi escrito a respeito dele deve ser cumprido. Ele se recusou a apelar para os anjos, a fim de que estes o salvassem, porque então as Escrituras não seriam cumpridas da maneira como diziam que deveriam ser cumpridas. Não era necessário que o Cristo sofresse antes de entrar na sua glória? Ele se sentiu constrangido, até mesmo sob compulsão, dizendo: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. De forma que, embora ele soubesse que deveria morrer, não morreria por ser uma vítima indefesa das forças do mal dispostas contra ele, nem vítima de um destino inflexível contra ele decretado, mas porque ele, de livre vontade, abraçou o propósito do Pai com o fim de salvar os pecadores, como a Escritura havia revelado. Foi essa a perspectiva de Jesus sobre a sua morte. Apesar da grande importância do seu ensino, exemplo e obras de compaixão e poder, nenhuma destas coisas ocupava o centro da sua missão. O que dominava a sua mente não era viver, mas dar a sua vida. Este auto-sacrifício final era a sua hora, para a qual ele tinha vindo ao mundo. E os 4 evangelistas, que dão testemunho dele, mostram que compreenderam isso, dando uma quantia desproporcional de espaço à história de seus últimos dias na terra, sua morte e ressurreição. Isto ocupa entre 1/3 e 1/4 dos evangelhos sinóticos. E o Evangelho de João já foi apropriadamente descrito como possuindo 2 partes: o livro dos sinais e o livro da paixão, uma vez que João gasta uma quantidade quase igual de tempo em cada um. A perspectiva de Jesus acerca da sua morte é de que ela era inevitável. Por causa das hostilidades dos líderes judaicos, porque era isto que estava escrito nas Escrituras, mas acima de tudo, porque ele decidiu voluntariamente vir e dar a sua vida em resgate por muitos. Hoje, sexta-feira da Paixão, nós comemoramos isso. O Senhor Jesus cumprindo a vontade do Pai, cumprindo a obra que lhe foi dada para realizar, dando a sua vida em resgate por muitos. Que o Senhor nos dê cada vez mais compreensão, consciência deste fato, desta verdade tremendamente graciosa e gloriosa. E que vivamos tendo essa mesma perspectiva do Senhor Jesus para as nossas vidas. Uma boa noite a todos.
Pendurado no madeiro, a Jesus pudeste assim destruir meu cativeiro e provar meu amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Nesse sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, ser propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propício aos condenados a lutar na escuridão desse abismo de pecados, sob a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus,